Puxa vida, 31 anos tem o Dudu, né? E agora vamos ver como é que vai ser essa recuperação dele. Então tem as várias opções aí que o Alexandre Silvestre mostrou para vocês aí de casa. Qual dessas opções vocês acham que é a mais viável para o Palmeiras? Cara, eu gosto mais, talvez a que ofereça mais imprevisibilidade para a defesa adversária seja Rony, Arthur e Endrick. A primeira. Eu acho que é a formação que reúne mais talentos. Ah, não é essa. É a segunda, é a segunda. Essa é com o Flaco Lopes. Ah, essa é com o Flaco, é com o Endrick. Eu acho que a com o Endrick é a formação que reúne mais talento, mais recurso, Mas né? você acha que o Endrick tá pronto para... Então, eu acho que tá na hora de ele ter uma sequência para tentar recuperar a confiança, porque eu acho que o problema do Endrick é muito a confiança e a cobrança que ele tem de lidar mesmo sendo tão jovem. Às vezes a gente esquece que o menino acabou de completar 17 anos, até ontem tinha 16, já foi comprado por uma fortuna pelo Real Madrid. Nossa. E automaticamente as expectativas em cima dele, que já eram grandes, elas ficam ainda maiores. Vai embora quando? Quando ele completar 18, isso, né? Enquanto ele não completar 18... Só que assim, o Palmeiras vendeu o garoto e precisa ter retorno esportivo, porque daqui a pouco ele tá indo embora. E o Palmeiras está falhando na missão de entregar o Endrick pro Real Madrid como um jogador pronto. Então, provavelmente, o Endrick vai sair sem dar retorno esportivo pro Palmeiras, o que é muito ruim. Então, eu acho que eu ainda insistiria no Endrick. Mas a formação com o Mike de ponta direita e o Marcos Rocha de lateral direito, que foi o que aconteceu no jogo contra o Bolívar pela Libertadores, é muito interessante também. Só que o Mike não vai ter o recurso do 1 contra 1 contra o lateral, contra o zagueiro. O Mike não é um jogador driblador. Essa daí que você está falando. Ele vai te dar profundidade e vai fazer uma dobradinha interessante com o Marcos Rocha. Tá. Mas ele não vai ser o jogador do drible. Tá bom. O Zé Paz vai falar agora, porque só você quer falar. Eu acho que o Endrick não vai ganhar a oportunidade dele como titular nesse momento. Eu acho que o Abel ainda não tem aquela confiança em ter o Endrick como jogador titular, depois de ter dado a oportunidade para ele começar a temporada como titular do Palmeiras. E ele apostou numa escalação recentemente que deu certo, que é essa, empurrando o Mike ali para a direita, fazendo a dobradinha com o Marcos Rocha e o Arthur pro outro lado. Eu acho que ele vai mais ou menos nessa pegada aí, nessa formação. Mas o que você faria? Eu faria isso também, até porque o Dudu, ele não vem tendo um ano esportivo bom com a camisa do Palmeiras. É verdade que ele é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, mas nessa temporada ele não vem tendo um bom desempenho, naquele Dudu que a gente conhece. Então eu acho que o Abel, apostando numa formação que recentemente deu certo, eu acho que ele, Abel Ferreira, acerta também. E essa dobradinha Mike e Marcos Rocha pode ser interessante. E o Arthur caindo pelo lado esquerdo, ele tem a perna canhota para ir para o fundo, porque ele é canhoto. Ele perde esse recurso de cortar para dentro para tentar o chute, mas o Palmeiras ganha em profundidade com um jogador que vai poder ir no fundo, cruzar para trás. Enfim, é um outro jeito de jogar também. Porque o Dudu também é o pé cruzado. Se ele joga aqui na esquerda, ele é destro, puxa para dentro para chutar. Então vai ser uma outra maneira do Palmeiras jogar, que também não é porque deu certo uma vez que vai dar certo todas as vezes. Precisa de um pouquinho de calma. Agora é aquilo que a gente estava comentando aqui recentemente. Não tem contratação, e aí o cara fica sem recurso, fica tendo que toda hora improvisar. Agora começa a apertar, né, Marcelo? Agora começa a apertar, uai. Já devia ter contratado lá atrás. Beleza. Rapidinho, é obrigação do Palmeiras entregar o Endrick pronto pro Real Madrid? Pra mim, não. Eu não acho também. Não. Mas seria bom se entregasse, porque isso significa que o Palmeiras também teria retorno esportivo. Não, mas se o Endrick tiver bom pra encarar, ok, mas eu acho que não. O Flamengo não entregou o Vinícius Júnior pronto, o Santos não entregou o Rodrigo pronto, o Palmeiras não vai entregar. Mas tanto o Vini Júnior quanto o Rodrigo estavam rendendo muito mais do que o Endrick. Sim, com certeza. Ah, sim, com certeza. Tem mais Palmeiras por aqui, saiu a análise da CBF sobre aquele lance do gol anulado do Vasco, sabe? O Silvestre chega ao vivo pra botar um pouquinho de fogo no parquinho! Fogo no parquinho! Ele adora fogo no parquinho, fogo na caixa d'água! Conta pra gente, Silver, o que a CBF achou do lance? O importante é fazer o caos. Hoje falaram na redação, Silvestre, você causa o caos. O caos é vida. Se não tivesse caos, não haveria fusão atômica, não haveria universo. Caos é energia, senhoras e senhores, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Vamos lá, então. A CBF concorda com a marcação, com a anulação do gol do Vasco da Gama. Eu fui praticamente voto vencido nos últimos dias. Fui humilhado no Mesa Redonda junto com o Miller. Só nós dois bancamos que
o rebote do jogador do Vasco fazia parte sim da jogada. O lance é delicado, é interpretativo. Eu não sou o dono da razão, da verdade, nem o Miller, mas temos sim o direito de imaginar que a arbitragem acertou. O Bandeirinha não poderia subir ali na dúvida no meio do lance, esperou concluir o lance. Onde foi o término do lance? Quando o Richard Rios afasta a bola e o jogador do Vasco faz o gol no rebote, ou quando o jogador do Vasco faz o gol e depois você volta até encontrar o impedimento do VAR. Vamos agora à escolinha do professor Seneme, estrelando o próprio, o chefão do apito brasileiro, Wilson Seneme, com participações especiais do Péricles Bassols, o gerente do VAR, e também do Juliano Bozano, diretor de arbitragem. A seguir, cenas do próximo episódio. Se essa bola fosse para o meio-campo ou para uma lateral muito afastado da área, eles poderiam se reorganizar. Eles poderiam se reorganizar, coisas que eles não tiveram tempo de fazer. Perfeito. O tamanho do espaço que esse jogador que domina em relação ao bloco de defensores teve para matar a bola no peito num primeiro domínio, ajeitá-la com o joelho num segundo domínio, e sem a possibilidade de um combate. Exato. E aí, na hora que ele chuta, ele está livre para chutar. Ou seja, tudo em função de um primeiro impedimento. Não, e em função de um segundo, de um terceiro momento, sim, onde um defensor chuta a bola, né? E apesar dele chutar a bola, né, Péricles, controlado, ela não vai para um companheiro, como diz o protocolo que tem que ir. Isso. Ele tem que rechaçar, né, ir para um companheiro, para esse companheiro ter a condição de jogar. Sair jogando. E criar uma nova fase de ataque para esse time. Aqui nós não criamos, o time de verde não criou uma nova fase de ataque para ele. Ele só rechaçou a bola de um perigo que estava iminente para ele ali, que é a fase de ataque da equipe de branco. Desta vez eu concordo com os especialistas aí. Foi o que eu disse aí no domingo, Michele. O jogador do Palmeiras tentou afastar a bola, não foi parar lá na defesa do Vasco para recomeçar uma jogada. E ele também não dominou e saiu jogando. Faz parte do lance, rebote. O Bandeirinha não levantou porque era um lance duvidoso. Foi prudente, esperou o desfecho da jogada, ok? É com vocês agora aí. Você fica aí, Silvestre, fica esperto, porque o José Paz não concorda, acho que com nada do que você falou. Fala, Zé. Não, primeiro que esses vídeos aí do CNM não dá pra gente... É extremamente corporativista o que ele faz ali. Isso é verdade. Porque em 99% das vezes que o CNM vai pra esse tipo de vídeo, ele vai pra defender os árbitros e não pra falar o que de fato aconteceu. O dia que ele vier pra uma coletiva, abrir pra pergunta da galera ali, dos jornalistas, aí a gente começa a ter uma situação interessante. Primeiro, o Richard Rios, se ele não tem a qualidade técnica para dominar a bola e sair jogando, aí já é um problema do Richard Rios. A partir do momento que ele dá o bicão, ele cria sim uma outra jogada. Ele poderia completamente, tranquilamente dominar essa bola, tocar para um companheiro e pronto. Poderia ter feito isso. Ele opta pelo chutão. Não é porque ele opta pelo chutão que a jogada muda, que muda o jeito que a gente tem que analisar o lance. Essa é a minha modesta opinião. Recentemente, o Vasco teve um lance do Gabriel Peck que ele é puxado dentro da área. Ele continua a jogada, ele chuta, e esse mesmo Wilson Luiz Seneme, disse que não foi pênalti porque ele chutou no gol, ele conseguiu chutar no gol, foi puxado, mas chutou no gol. Aí agora o Richard Rios está sozinho, está sob pressão? Não tem nenhum jogador em volta dele, ele está sob pressão? Então, assim, outra coisa, o dia que o Péricles Bassols for alguém para ensinar alguma coisa de arbitragem aqui no Brasil, acabou a arbitragem. Porque é um dos piores árbitros das últimas décadas aqui do Brasil. É louco! Inúmeros consultores aí da UEFA, Conmebol, ex-árbitros aqui do Brasil, todos concordando em relação ao lance. Então, na minha modesta opinião, o CNM ele foi para esse vídeo para justificar o erro, tentar fazer a famosa passada de pano. E não colou. Não colou de forma alguma, na minha modesta opinião. E o grande problema é que você tendo essa linha de interpretação, você abre precedente para outros lances parecidos também serem anulados injustamente, o que é muito grave. Porque a gente já vive uma crise no futebol brasileiro em relação à arbitragem, sobretudo em lances interpretativos. E aí, quando você abre um precedente que antes não tinha para esse tipo de lance, você só gera mais polêmica, mais discussão e mais descrédito
em cima da arbitragem brasileira, que já, convenhamos, não anda Você muito vê o bem nível das da arbitragem, pernas, você né? vê. Com esse vídeo aí, você vê qual que é o nível da arbitragem dos caras que comandam a arbitragem no Brasil. É menor que zero, é horrível a arbitragem no Brasil e a gente tá vendo aí por quê. Repetiram de ano. Ó, abraço Thiago Magalhães, superchat pra gente. Silvestre quer o direito à réplica, à tréplica, então vai. 30 segundos, Silver, 30 segundos. Não se empolga, Silva. É. Concordo em boa parte com o que os meninos disseram aí. Central do apito não é a voz da razão, arbitragem brasileira também não, especialista. Eu conheço a regra, agora vocês precisam ler o protocolo do VAR para esse lance. Ele é delicado e interpretativo sim, porque existe uma exceção quando um jogador rechaça a bola. Se a bola continua viva nos arredores da marca do pênalti ou da grande área, o lance não terminou, porque não caiu num pé de um outro jogador. Se o menino do Palmeiras tivesse dado uma bica lá para o campo de defesa do Vasco, aí sim. Mas nesse caso vale a interpretação de acordo com o que estão dizendo aí a CBF. Beleza, A CBF está Silvestre. dizendo, perdão. Beleza, Silvestre, muito bom. Olha, Não, foi muito o bom, não, clima foi horrível. esquentou nos bastidores do Corinthians. A gente já falou sobre a polêmica do VAR no último jogo do Palmeiras, mas cá entre nós que a grande preocupação do palmeirense agora é o duelo de amanhã, né? Então o Silvestre está na tela de novo com as notícias quentinhas do Verdão para encarar o Pereirão. Sem polêmica de VAR agora, Michele, em missão de paz. Mais de 30 mil ingressos já vendidos para o jogo de amanhã às 9h30 no Allianz Parque. É a volta da partida de quartas de final. Palmeiras lá em Pereira meteu 4-0 no Deportivo Pereira, que é o atual campeão colombiano. Pode perder por até 3 gols de diferença, que mesmo assim será semifinalista de novo da Liberta, buscando o tetracampeonato inédito na vida de um clube brasileiro. 2 desfalques certos. O Dudu, que lamentavelmente machucou, rompeu os ligamentos do joelho direito, está fora de combate. E o Gabriel Menino, que quando percebeu que o jogo lá estava ganho de goleada, tomou o cartão amarelo para cumprir a suspensão nesse jogo da volta, onde o Palmeiras, convenhamos, vai, entre aspas, cumprir tabela para passar de fase, para o Gabriel Menino entrar zerado na semifinal. O Abel Ferreira não definiu o time, pelo menos do CT para fora, da academia para fora. Estamos imaginando que ele vai mesclar, poupar alguns titulares, além desses 2 desfalques certos, porque no domingo tem derby, tem clássico, válido pelo Brasileirão contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, em Itaquera. Michele, é isso, minha querida, um beijo para você. Valeu, Silver. E o Rafael Veiga foi homenageado também pelos 250 jogos com a camisa do Palmeiras. Recebeu lá uma camisa toda estilizada. Não sei se vai dar tempo da gente colocar no ar. Falem aí, o que vocês vão falar? A gente vai falar da negociação ou não? A gente vai falar que... Chance do Palmeiras ser Pode falar do eliminado jogo. pro Pereirão é a mesma de eu virar uma geladeira. Nenhuma. 4-0 no primeiro, gente. Pelo amor de Deus, pode botar o pessoal do Sub-13 lá. Ainda mais aqui, né? Pelo amor de Deus, Sub-12 do Palmeiras aí que Ele vai pro classifica. reserva? Tem que ir por todo mundo reserva, gente. Até Tem ele. o Corinthians depois. Não tem por que não colocar os reservas, porque até, assim, se o Palmeiras ainda sonha com o título brasileiro, lógico, o Botafogo tem muitos pontos à frente, mas assim, ainda há chance matemática. E aí você tem um derby pela frente no final de semana, desculpa, o Abel já perdeu o Dudu, vai se dar o luxo de perder mais algum jogador importante às vésperas de um clássico com uma eliminatória praticamente decidida? Não praticamente não definida, gente. Não tem porquê. Pelo amor de Deus. Bota o avião lá, que passa. Passa. Olha, os altos valores da negociação do zagueiro Murilo estão chamando a atenção, né? Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.